Comunicação. Todo ser vivo tem a maneira correta de se comunicar um com o outro, dependente da espécie. Esse será o nosso vídeo de hoje, meu caro. Nesse vídeo, você vai entender perfeitamente e como você deve falar e se comunicar com o seu cachorro da maneira certa. Fala, meu caro, com você aqui, Xeno, consultor de cães. Já parou para pensar que todo ser vivo tem a maneira correta de se comunicar? Pois é, meu caro. Até os insetos têm a maneira correta que um se comunica com o outro, que interage com o outro, dependente da espécie, seja inseto, seja o peixe, seja os animais, os pássaros, seja a cobra. Todo ser vivo tem a maneira correta para se comunicar. E é isso que nós precisamos entender em relação aos nossos cães. Porque muitas das vezes você, dono do seu cachorro, insiste em uma comunicação que você não está tendo resultado. Digamos que você venha se mudar para o Japão. Chegando no Japão, a linguagem, que eles falam lá, japonesa, você iria entender qualquer tipo de coisa que o japonês iria falar com você, mudando hoje para o Japão? Lógico que você vai dizer que não. Você teria que ter um período de aprendizado para entender aquela linguagem japonesa. Assim é a comunicação com os cães. Temos que se comunicar com nossos cães na linguagem canina, na linguagem que os cães se comunicam. E muitos dos donos tentam, muitas vezes, falar com o seu cachorro, expressar suas emoções com seus cães, e muitos ainda falam assim: não, Xeno, o meu cachorro entende o que eu falo com ele e ele entende. E muitas vezes chegamos na casa dessas pessoas e elas querem mostrar que os seus cães fazem, atendem o que elas falam. E tem casos que é interessante. Muitas vezes nos chamam para ir fazer uma avaliação. Quando chegamos lá, a pessoa fala: meu cachorro é muito inteligente e ele obedece em tudo. Aí eu fico perguntando: para que eu estou aqui então? Quando nós vamos ver a comunicação desse dono com o seu cachorro, na hora ele quer mostrar que o cachorro obedece, faz o que ele manda, faz um comando, faz uma coisa. Quando nós vamos ver, o cachorro não obedece em nada. Muitas vezes, para não deixar o dono ser tão constrangedor e passar tanta vergonha, nós falamos assim: porque ele agora não está com vontade de fazer. Mas na realidade, a comunicação daquele dono com o cachorro que ele tem é zero. Não há comunicação. Não há linguagem entre ele e o seu cão. Por quê? Porque ele tenta expressar as emoções humanas em comunicação com o seu cachorro. E essa linguagem vai ser totalmente zero na maneira para falar com o seu cachorro. Então você precisa entender a linguagem do cachorro. Você precisa entender a linguagem do cachorro. Precisa entender como que o cachorro se comunica, como que é a comunicação, como que ele interage. Tudo isso é de grande importância, você entender isso. Porque se você entender perfeitamente a linguagem do cachorro e você aprender a falar com o seu cachorro da comunicação correta, da maneira certa, meu caro, você pode ter certeza que você vai ter harmonia, você vai ter comunicação e afinidade com o seu cachorro. Coisa que talvez há muito tempo você não está tendo. Você está se frustrando, você tenta de várias formas falar com o seu cachorro e não está tendo sucesso entre a sua comunicação e a do cachorro. Então você precisa entender isso. A exemplo, muitas das vezes que nós atendemos, muitos dos donos, os cães, quando vê ele chegar em casa, fica muito ansioso, pula nos donos, começa a mordiscar o dono. E o dono, muitas das vezes, em caso que a fomos atender, eles tentam se comunicar falando para o cachorro: para, não pula, não faz isso. É até constrangedor, muitas das vezes, a visita chegar em casa, porque ele não tem controle. E são muitos cães que nós atendemos, que fazemos as visitas para conhecer esses cães,
com esse tipo de comportamento. Mas, sem perceber, nesses atendimentos, o que eu sempre observo? Quando esses donos tentam falar com seus cães, o cachorro sobe, o que ele faz? Ele tenta segurar as duas patas ou passar a mão na cabeça do cachorro. Então, assim, inconscientemente, o dono está reforçando aquele comportamento daquele cachorro, que a comunicação com ele realmente é subir nele. Então, ele acaba tendo uma comunicação errada com o seu cachorro. Mas a linguagem que ele está passando para o cachorro é que ele deve subir, porque ele vai ser recompensado. E olha, muita gente faz isso com seus cães. Muitos donos fazem isso com seu cachorro. Isso já é um erro clássico, meu caro. Então, é a maneira errada de ter uma comunicação com o cachorro. E um dos pontos importantes é você evitar tipo de comunicação quando você chega, que se encontra com o seu cachorro. Porque naquele momento, o cachorro está num estado de excitação alta, está energia alta, está alegre. E as emoções dos cães, pessoal, do cachorro, é muito maiores do que a nossa. Então, a maneira que ele vai se expressar, a linguagem que ele vai passar para o dono, vai ser nesse estado de excitação muito alta. E tem que ter cuidado, porque esse tipo de comunicação, quando o cão está muito ansioso, muito excitado, muito alegre, aquele comportamento, aquela comunicação, pode futuramente, aquela empolgação, gerar e o cão se tornar agressivo. Porque ele começa a entender que esse tipo de comunicação é correta com o dono. Então, nesse momento, você precisa mudar essa interação com o seu cachorro se você está se comunicando dessa forma. É necessário você mudar. Porque muitos dos cães, donos, têm tido cães com tipo de comportamentos dessa forma. Aí vem, lógico, quando é a raça pequena, raças médias, raças grandes. Digamos que você pega um dog alemão, imagine um dog alemão, cachorro gigante, né, grande, e você começa a criar esse cachorro nesse tipo de comunicação, em falar com ele ali, tentar dialogar com o seu cachorro, se comunicando com ele, gerando mais ansiedade. Imagine quando você chega em casa, um cachorro grande daquele pula em cima de você. Meu caro, é muito perigoso, é arriscado você quebrar a coluna, se machucar, machucar o braço, enfim. Então, você precisa mudar isso. E nada melhor do que você aprender a linguagem canina. É necessário você ter esse conhecimento. Não estou falando de um conhecimento grande, uma expertise grande, mas um pouco desse conhecimento e com o nosso método também, que é muito legal, um método que já foi aprovado. Em breve vocês vão ter esse método aí para todos vocês colocarem em prática em qualquer lugar do mundo, do Brasil, que é o método Falando com os Cães. Meu caro, porque tem sim a comunicação. Tem a comunicação. Como eu falei para vocês no início desse vídeo, todo ser vivo tem uma comunicação, seja um inseto, ele se comunica um com o outro, seja um golfinho, seja a baleia, seja um peixe, seja um rato, um gato, e principalmente os cães, que é o animal doméstico número 1, que mais convive com os seres humanos, com as pessoas, é um cachorro. Nada melhor do que você aprender a comunicação correta para falar com o seu cachorro. Então você não vai passar mais por esse tipo de frustração. A sua comunicação vai estar correta. Meu caro, um ponto importante na sua comunicação com seu cachorro é você fazer com que o seu cachorro lhe dê atenção. E como que o seu cachorro vai lhe dar atenção? Como isso pode acontecer? Um exemplo, você tem um filho e você só chega para o seu filho só para brincar, e quando seu filho começa a fazer perguntas, interagir com você, ou começa a fazer algo errado, desobedecer, você sai e deixa ali para o pai ou para a mãe, ou a babá que está cuidando, resolver o problema, se comunicar com aquela outra pessoa. Como que você vai criar uma ponte de comunicação? Não tem como. Então você deve, naquele momento, criar afinidade. Estou falando com o ser humano. Você tem que criar uma afinidade.
Você tem que criar uma ponte de comunicação com seu filho, seu pai, sua mãe, seu parente, sua esposa, enfim. Tem que ter uma comunicação. Então imagine com o seu cachorro. Muitas das vezes você vai passear com o seu cachorro, é frustrante, porque quando ele vê outro cachorro, ele vira um tasmania, ele quer te arrastar, quer te puxar, quer ir para cima de outro cachorro, ele não obedece a você. Quando você fala com ele, ele não dá nem a mínima, nem a atenção para você, porque tudo isso porque você vem falando de maneira errada com o seu cachorro. A sua comunicação está totalmente fora de se comunicar com o seu cachorro. Está totalmente fora. Então você precisa ter esse pequeno conhecimento. É lógico, até em você assistir os nossos vídeos aqui no YouTube, assistindo nossos vídeos aí no Instagram, você vai ver aí conteúdos, é lógico, não vai estar completo, não é totalmente completo, mas o pouco que você assiste aqui, você já passa a ter esse entendimento. Então imagina você aprender através de um método que já está aprovado há mais de 24 anos que eu trabalho na área de psicologia e adestramento de cães. E você colocar em prática. Milhares de donos e cães que já resolveram, que tiveram sucesso, tiveram boa comunicação, aprenderam a falar com o seu cachorro através do nosso método. Então, meu caro, pode ficar tranquilo, porque você vai estar aprendendo em breve, através desse método, a comunicar-se com o seu cachorro na linguagem direta, porque você precisa entender, equilibrar a sua energia, o seu estado mental, você precisa entender quando o seu cachorro está falando com você. Para você ter ideia, só no olhar, eu e o meu cachorro, nós se comunicamos. Quando eu sei que ele quer passear, ele quer sair, quer fazer alguma coisa, sabe o que ele faz? Exemplo, eu estou aqui sentado, ele vem e deita lá na minha frente, e fica deitado, coloca assim as patinhas e fica assim, ó. Ele percebe, quando eu passo o olho nele, ele olha para mim e fica me olhando, com quem diz assim, e aí? Vamos dar uma caminhada? Vamos sair ou não vamos? Então, eu já sei a comunicação do meu cachorro. Só no olhar ele já sabe se eu vou levar ele ou não, se eu vou permitir ele sair ou não. Só através do olhar. Então, tudo isso é uma comunicação direta com o cachorro. É você criar um vínculo com o seu cachorro. Não é nada difícil, não. Não é coisa complicada, não. Até você, do zero, que você está pegando um cachorro nesse momento, através desse método que nós temos falando com os cães, você aprende perfeitamente. Sem rodeios, sem comunicação, linguagens científicas difíceis para você aprender. Não, meu caro. Eu procuro sempre passar linguagens fáceis, simples e diretas para se comunicar com o cachorro. Então você, a partir de agora, você está tendo ideia de como fazer isso. Então muda a maneira que você está se comunicando com o cachorro. Porque, meu caro, são 3 gatilhos, uns deles, para a comunicação com o seu cachorro. Você sabia disso? Primeiro, seu estado emocional. Isso é uma comunicação secundária. Sua postura corporal vai falar muita coisa. Meu caro. E você ter, pelo menos, um conhecimento da comunicação do cachorro. São os pontos principais. Quando você, então, entende esses pontos e coloca em prática, muda a comunicação com o seu cachorro. Pode ter certeza que você vai poder falar com o seu cachorro como você quer falar. Você dá uma ordem para ele ficar quieto, para ele parar, chamar ele, dar um comando, passear com ele, você interagir com ele. Não é isso que você quer? Pois é, meu caro. Então, tudo isso pode sim se realizar na sua vida. Mas a partir do momento que você então coloca em prática essas interações, você coloca em prática essas atividades. Eu procuro sempre passar para todos os donos de cães linguagens muito simples de se comunicar. Muito simples a comunicação com o cachorro. Então, meu amigo, o homem tem o poder de educar, falar, treinar qualquer tipo de animal. Não importa a espécie.
o homem pode educar. Às vezes fala assim, tua raça não pode educar. Eu vou exemplo, eu tive num local uma vez e falaram para mim que a raça Bloodhouse não pode ser educado. Meu caro. O lobo não pode ser educado. Meu amigo, o homem tem o poder de educar qualquer espécie. Qualquer espécie. Mas lembrando, cada espécie tem o seu tipo de comportamento, se é um predador, um exemplo, um leão, uma baleia, enfim, todos eles, cada um vai ter o seu tipo de personalidade, vai ter a sua espécie. Então, esse é um ponto diferenciado. Mas quando o homem passa a entender a comunicação e respeita aquela comunicação e interage de maneira correta com aquele animal, por que muitas vezes nós vimos aí treinadores às vezes, de urso, de leões, que foram mordidos, o urso matou, o leão matou aquele treinador. Por quê? Porque eles, que a gente vai observando ali, não respeitou o instinto daquele animal. É muito simples. Tem que se respeitar. Aí muitas vezes está lá o urso, né? Eu já vi muitas vezes no YouTube aí também, o treinador lá treinando o urso, e o urso de repente fala que o urso ia dar um abraço, estava passando carinho, uma mão para o outro, de repente o urso vira, abraça ali o treinador e dá uma mordida, acaba indo a óbito. Por quê? Porque o treinador, esse treinador eu não sei, mas provavelmente então ele não procurou entender ou conhecer que ele está lidando com um animal que é predador. Então ele deveria ter esse conhecimento e respeitar o quê? O limite, que ele é um predador. É a mesma coisa o cachorro. Se eu não respeitar também o meu cachorro, os limites que ele tem, eu estou abusando do comportamento daquele cachorro, da comunicação daquele cachorro. Então todo ser deve ser respeitado, todo ser vivo tem essa comunicação, tem a linguagem correta. E também temos que respeitar também a comunicação, a personalidade daquele animal. Tem que ter cuidado com isso. E quando eu falo em respeitar, pessoal, não é que eu vou deixar o animal fazer o que ele quer, não é isso. Nem também vou ser grosseiro com o animal. Não é isso com o cachorro, ou com outro ser vivo, ou um gato, seja o que for. Mas ensinando, mostrando qual que é a linguagem. Porque se a minha comunicação estiver errada, se a minha comunicação não estiver perfeita, não for a comunicação, exemplo, vou dar um exemplo do cachorro, que eu tenho um cachorro. Se a minha comunicação com o meu cachorro não for realmente a comunicação que o cachorro entende, que a linguagem, vamos lá, da psicologia canina, não vai ter comunicação. Porque no momento que eu vou treinar, que eu vou educar, vou ensinar qualquer coisa para um cachorro, eu tenho que saber a linguagem do cachorro, eu tenho que saber qual que é a comunicação dele. Então eu vou agir com a comunicação daquele animal. Então, assim, o resultado e o sucesso e a resposta que eu vou ter em relação a educar ou treinar aquele cachorro, ou seja um gato, ou seja um leão, seja qual for a espécie, então, quando eu coloco em prática a característica, o comportamento que é aquele animal, qual o instinto daquele animal, qual a índole daquele animal, para que ele for desenvolvido, então eu vou ter sucesso na comunicação com aquele animal, com aquele cachorro, né? Nós estamos falando de cachorro, tá certo? E outros animais, só para dar exemplo. Então, você precisa então entender isso. Então, entenda isso e você vai ver que a sua comunicação, a partir de hoje, ela muda com o seu cachorro. Vai ser totalmente diferente. Meu caro, se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo pode abrir o seu entendimento, vou lhe pedir uma coisa, compartilhe esse vídeo com seus amigos, conhecidos, porque conhecimento sempre é bom. Não é verdade? Beleza, meu caro?